que é átomo? Se eu for procurar no dicionário, ou se a gente for estudar a origem da palavra, átomo quer dizer o A de não e o tomou de divisível. Então quer dizer não divisível, certo? Então o átomo nada mais é do que pequenas partículas indivisíveis, certo? Para a gente falar de átomo, a gente vai ter que estudar algumas pessoas também, tá? Um deles é John Dalton, tá? Quem foi John Dalton? John Dalton foi um químico que estudou a composição do ar, as misturas dos gases e o vapor da água, tá? Isso foi as principais pesquisas que ele fez. Além disso, John Dalton também conseguiu dar algum significado para nós, tá? O que ele conseguiu também dar uma definição aí sobre os elementos químicos, tá? Então ele colocou que elemento químico era o quê? Um conjunto de átomos da mesma massa e no mesmo tamanho, certo? Então isso conseguiria formar um elemento químico. E para eu ter esse elemento químico, eu preciso ter o quê? Uma fórmula, que é a representação determinada por substâncias utilizando símbolos e índice numérico. E aqui eu dei o exemplo para vocês do gás carbônico, que é CO2, tá? Que é carbono e duas moléculas de oxigênio, tá? Então, quando igual esse 2 que está aqui, ele vai ser representado, ele vai ser característico do quê? Da letra anterior, não da primeira, certo? Então eu tenho uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Então, seria mais ou menos assim, ó. Carbono mais oxigênio. Para não ficar descrito desta forma, eles resumiram desta forma aqui. A mesma coisa da água, ó. Só tenho água, H2O. Esse 2 é referente ao H. Então eu tenho H mais O. Certo? E aí o que acontece? Além disso, quando a gente fala de John Dalton, ele reinventou, ou como não seria reinventou, ele afirmou o que Demócrito e Leucipo estavam falando antes, tá? Esses Demócrito e Leucipo são filósofos e foram os primeiros a estudar o átomo. Se a gente pensar que o átomo foi falado depois de 1800, não, a gente percebe que o quê? Que lá no século V antes de Cristo já se falavam sobre o átomo de uma forma indireta. Se a gente for lembrar lá do Empédocles, que falava que tudo era formado dos quatro elementos da natureza, o ar, a água, o fogo e a terra, a gente percebe que já se pensavam nisso de uma forma indireta, né? Aí quando foi mais ou menos nos anos 460 a 370 a.C., foi onde que teve a filosofia anatômica por Demócrito e Leucipo, certo? E qual era o modelo desse átomo de John Dalton? Era uma bola maciça, que a gente considera também como bola de bilhar, tá? Porque a gente sabia que ela era indivisível e sem carga. A mesma coisa, a gente joga uma bola de bilhar no chão. Então, assim, é muito difícil de quebrar, certo? Então ele pensava desse mesmo modo. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, como ele era indivisível, numa bola de bilhar ele conseguiu colocar vários átomos. E como ele pensou também que era indivisível, então essa bola de bilhar mesmo caindo no chão não quebrava, então esse átomo também não iria quebrar, certo? Outra pessoa também que vai entrar nessa daí vai ser Thomson. Se a gente pensar, Dalton achava que
o átomo era sem carga. E Thomson vai mostrar que é o contrário, tá? Então aí o que acontece? Thomson, ele foi um físico que, que fez experimentos que baseavam em compreender o fenômeno elétrico. Então a gente pensa aqui, esse cara aqui era químico. Só que quem foi falar que existia carga no átomo foi Thomson, tá? E aí o que acontece? Thomson falou o quê? Não, dentro do átomo tem carga sim, e tem carga negativa, que ele denominou como elétron, tá? E o total de carga negativa sempre será igual ao total de carga positiva. E aí a gente colocou dentro da bola maciça cargas positivas e cargas negativas, tá? Então o que que acontece? Nesse experimento, ele fez a característica elétrica da matéria dentro do átomo, certo? E aí o que acontece? Ele também foi chamado, esse experimento aqui, foi chamado como pudim de passas, tá? Porque se a gente olhar, realmente parece que existe muitas coisas dentro. E é onde eles acharam que era o quê? Parecido com o pudim de uva passas. Se a gente prestar atenção, não tem nada a ver, né? Mas naquela época o que eles tinham também de exemplos eram comida. Então eles achavam que essa parte era esse átomo era parecido com um pudim de uva passas, certo? E aí o que acontece? Vai aparecer outro cara também que vai fazer uma evolução sobre isso, que a gente chama de Rutherford. O que o Rutherford fez? Ele fez experimentos aí com partículas alfa, tá? Atravessando folha de ouro. Isso quer dizer o quê? Se a gente for pensar, se a gente coloca um vidro no sol, o que acontece? Ele vai refletir em algo. Então foi mais ou menos isso que ele fez, tá? Se vocês olharem no modelinho da apostila de vocês, está aqui, ó. Certo? Então ele teria uma fonte alfa, que seria esse cinza, e passando a folha de ouro, tá? E aí o que acontece? Ele percebeu que conseguiria desviar esses raios, né? Tanto conseguiria transpassar quanto conseguiria desviar para outros lugares também, tá? Só que Rutherford ele vai dizer que o quê? Que dentro do átomo tem um núcleo, certo? E o núcleo vai ter a carga positiva. Em volta dele, a gente vai ter elétrons, que ele está dispersos em o quê? Em uma eletrosfera, tá? Então seriam proteções para o núcleo, certo? E aí o que acontece? Aqui está numa forma bem organizadinha. Só que ele pensou também e acabou chegando nesse exemplo aqui. O que era? Que o núcleo, como ser positivo, a gente está colocando na forma que era antes, tá? Que aqui ele achava que tudo estava junto e que eram a mesma quantidade de positivo e de negativo. E aí aqui a gente percebe o quê? Que aqui eles separam, que só vai ter carga positiva no núcleo e os elétrons, que seria a carga negativa, lembra lá que quem falou foi Thomson, Thomson que deu a carga negativa, certo? E ela estará numa eletrosfera, mas que só terão elétrons nessa proteção externa, certo? Então o que? Que nesse modelo atômico, o núcleo é positivo e os elétrons orbitando ao redor. O núcleo é pequeno em relação ao tamanho do que? Do total de átomos. E há bastante espaço vazio, que seria mais ou menos essa região, certo? Então, realmente,
Se tratando do núcleo, a gente vê que tem mais espaço vazio do que núcleo. A mesma coisa seria aqui, ó. Que é mais espaço vazio do que o tamanho do núcleo, certo? Aí teve um cara que chamado de Bohr, que ele tentou aprimorar a ideia de Rutherford, tá? Então ele pegou o quê? Ele usava o conhecimento que ele tinha em mecânica quântica para chegar à conclusão que o quê? Os elétrons não estão dispersos na eletrosfera igual o Rutherford colocou aqui, certo? De uma forma organizada. E aí ele achou que não, tá muito organizado isso daí, vamos bagunçar um pouquinho, tá? Que ele perceba que o quê? Que existe diferentes camadas de energia, tá? E aí ele começou a incluir o quê? Que existia também partículas neutras, tá? E quem confirmou isso mesmo foi Chanderwick, tá? Chanderwick que confirmou que existia realmente partículas neutras, que ele acabou chamando do quê? De nêutrons, tá? Então, ele falou que existia prótons, que é a carga positiva, mas também existia uma sem carga, que existia uma carga nula, que a gente chama de nêutrons, tá? Então, lembrando, elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva, e nêutrons sem carga, tá? Uma carga nula. Então, ele fez o quê? Colocou que os prótons e os nêutrons ficavam no núcleo, tá? A carga positiva e a carga nula ficavam no núcleo. E nas órbitas, de uma forma, como ele colocou lá, que seriam em órbitas diferentes, existiam alguns elétrons, que seria a nossa carga negativa, certo? Essa daqui é a forma mais ou menos a mais recente nesses estudos se tratando no estudo de átomo, esse cara aqui foi o último a fazer nesses, como posso dizer para vocês, quando foi estudar em si os átomos, Bohr deu esse último recado dizendo que nós teríamos esses três tipos de energia, mesmo sendo uma nula, certo? E é o que a gente traz nos dias de hoje também, elétrons, prótons e nêutrons, certo? E para a gente estudar isso, a gente precisa estudar o quê? A estrutura anatômica, tá? Para estudar a estrutura anatômica, a gente vai ter algumas algumas incógnitas. Quais são elas? O número de prótons, o número atômico e o número de massa, certo? Quando a gente fala de número atômico, é o número que ele representa na tabela periódica, tá? E o número de prótons é o número da carga positiva. E o número de massa que vai ser sempre o quê? Os prótons mais os nêutrons, certo? E aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó, se nós formos achar o potássio lá na tabela periódica, o número anatômico dele ele é o número 19, certo? E o número de massa dele, ou o peso de massa, é 39,098. Se vocês lembrarem lá na matemática, se a gente fosse arredondar esse 0,39, por ele ser aqui abaixo de 5, ele vai ser 39, certo? Então vamos lá. Se eu sei que o número 19 é o número anatômico dele, eu também sei que esse número anatômico é correspondente ao número de prótons, certo? E aí eu sei que a massa é prótons mais nêutrons. Lembra lá, para eu conseguir achar esse número de nêutrons, eu consigo aplicar essa regra, tá? Então vamos lá. Se eu tenho, vou fazer um exemplo aqui embaixo, tá? Se eu tenho um número anatômico e eu tenho um número de prótons, eu vou tentar descobrir o número de nêutrons, certo? Se vocês lembrarem lá,
a massa, a massa dele é 39, certo? E eu sei que o número de prótons é 19. E aí eu vou tentar formular nesta forma, certo? E aí o que acontece? Tenho 39 de massa. Lembra lá, quando esse passa aqui para esse lado, se ele é positivo, ele vira negativo. Menos 19 é igual a N. E aqui vai dar meu número de nêutrons é igual a 20, certo? Então aqui eu descobri qual é o número do meu nêutron. Então eu vou saber que prótons é igual a 19 e nêutrons é igual a 20. Tá? Igual o número do meu elétron. Então eu preciso saber muito bem como está me pedindo algo em exercício. Por quê? Porque eu posso ter, vamos supor lá, potássio mais 1 de carga. Certo? Então o que é a carga? A carga é positiva, certo? Então eu vou saber que o meu prótons tem uma carga a mais do que meu elétrons. Então se eu tenho 19 aqui, de elétrons eu vou ter 18. Certo? E se vocês perceberem isso daqui, vai ajudar vocês também na onde? No exercício de vocês, certo? Então, eu tenho que saber o que está escrito após também ao meu elemento químico. Se tiver mais um, isso é sinal que o quê? Que o meu prótons tem um a mais do que meu elétron, certo? E nessa fórmula aqui, eu consigo encontrar o prótons e o nêutrons e saber qual é a diferença dele quando der para mim quem é o elemento químico, certo? E aí o que acontece, ó? Foi aqui que eu coloquei no exemplo para vocês também. Que lembra lá que a gente vai fazer a redundância, tá? Arredondar esse valor. Então 39 é igual a 19 de prótons mais os nêutrons. 39 é igual, trouxe esse para cá, para esse lado, então ele vira negativo, igual a nêutrons. E na redundância 20 é igual a nêutrons, então vou saber que eu tenho 19 prótons, 20 nêutrons, e se lá tiver mais um na carga, como eu coloquei aqui, carga mais um, como está no exercício de vocês, é a diferença do elétrons com os prótons, certo? E aí, para finalizar também, vão ter duas coisas que eu preciso falar, três coisas que eu preciso falar para vocês, tá? O que é isótopos? Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, mas com números de nêutrons diferentes, certo? Isso vai acontecer bastante, igual aqui, ó. Eu tenho um número de prótons e um número de nêutrons diferente, tá? Então, o potássio, ele é isótopo, certo? E aí o que acontece? Outra coisa que eu vou ter também são os íons. O que são os íons? São a capacidade que os átomos têm de poder perder ou ganhar elétrons, formando novos sistemas, tá? Então vamos supor, se eu tenho um átomo que ganha elétrons, ele vai se chamar ânions, certo? E aí eu sei que ele vai ser o quê? Originado de íons negativos, lembra lá. O elétron, eu não posso esquecer, tá? Elétron é a carga negativa, certo? Então, se ele está ganhando carga negativa, ele vai ser totalmente negativo, certo? E ele vai ser cátion quando ele perde elétrons. Então, se ele está perdendo elétrons, ele vai ficar com carga mais o quê? Mais positiva, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o sódio ele perde elétron, ele forma um cátion. Então, ele vai ser um sódio positivo, certo? E agora, se o cloro ganha elétrons, ele vai formar o quê? Um ânion, que vai ser cloro negativo, certo?
a tabela periódica que